Boa tarde. Parabéns para todos nós servidores. Vamos dar continuidade à nossa sessão, mas antes eu vou estar me apresentando, tá? Meu nome é Maria Medina, sou assistente em administração do campus Diadema, está dando suporte junto comigo o Leandro, tá? E o Michel, que é do STI, tá? Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou branca, tenho cabelo castanho, olhos castanhos, cabelo curto, estou com uma blusa bege. Ao fundo tem a minha parede é lisa e na cor creme. Agora vou chamar o professor Rodrigo Medina para que ele possa fazer a apresentação dele. Bem-vindo, professor. Parabéns pelo nosso dia. Obrigado. Saudações a todas e todos. Eu me chamo Rodrigo Medina Zani, sou professor da Universidade Federal de São Paulo, atuo no campus Osasco, na Escola Paulista de Política, Economia e Negócios. Sou lotado no Departamento de Relações Internacionais, onde ocupo a sub-área de História das Relações Internacionais, e saúdo a todas e todos pelo nosso Dia do Servidor. Parabenizo especialmente os organizadores desse importante evento. Eu tenho participado já, se não estiver enganado, a 3 edições da Semana do Servidor, contribuindo como eu posso, né? Sobretudo maltratando a música e o ouvido de quem participa das minhas tentativas de performance musical, né? Fiz isso ontem. Hoje eu estou aqui para uma outra atividade de caráter um tanto distinto. Então, voltando a parabenizar os organizadores, depois eu vou conversar com a Maria Medina para saber se a gente é parente, tá certo? Mas não há nenhum tipo de nepotismo na minha indicação para essa atividade de logo mais. Quero agradecer especialmente a Rosângela, servidora lá do campus Osasco, pela paciência que teve comigo, né, para me inscrever no evento, isso porque eu sou absolutamente incompetente para lidar com esses métodos internéticos remotos, né? E lamentavelmente nós estamos tendo que desenvolver essas habilidades para lidar com a pandemia mundial e o isolamento social que dela decorre, não é? Aqui o nosso foco é a resistência aos poderes obscurantistas que contra a universidade, o livre pensamento e a ciência se impõem, defendendo o ensino público superior, gratuito, de qualidade, socialmente referenciado, que só é possível com uma universidade popular. Então aqui é a arte na mobilização da defesa da ciência contra os mitos, não é, que se apresenta. Eu propus para essa atividade aqui algo que pela primeira vez eu faço, que é a leitura de um trecho de uma obra literária da minha autoria. Não é? É um livro que eu vou lançar no início do ano que vem, apesar de ser o meu 14º filho literário, é o meu primeiro romance, minha primeira aventura na escrita de um romance. Ele se chama O Romance de Péricles, a glória dos feitos terrenos se esvai como em um sonho, como num sonho, perdão. Eu vou fazer a leitura de parte do capítulo 1, cujo título é O Mestre e o Aprendiz. Espero que não seja chato acompanhar uma leitura, vou tentar fazê-lo da forma mais interessante possível, espero que vocês gostem. E que, enfim, os anime a ler a obra quando ela for lançada no início do ano que vem, se tudo der certo. O Mestre e o Aprendiz. Caminhava um ancião sobre as areias úmidas da praia, sentindo o areísco roçando-lhe a pele entre os dedos enrugados, invadindo espaço entre a sola do pé e a madeira da sandália, amarrada à pele por uma tira de couro cru, o que, somado ao cheiro forte de maresia e o vento que lhe atingia a fronte, já castigada pelo tempo, fazendo tremular suas longas madeixas brancas, resultava numa indisfarçável sensação de prazer. Sobretudo porque não se recordava da última vez que mergulhara no universo das sensações, o mundo dos vivos. E eram os sentidos que, por sua vez, lhe permitiam apreender as ocorrências do mundo material, a areia, o cheiro, o vento, que permitiam-lhe dizer, sem a menor sombra de dúvidas, que estava vivo. Tinha ao seu lado o menino que, curioso, dirigia-lhe um olhar inquiridor, enquanto ao fundo ondas se arrebentavam contra rochedos que resistiam ao mar revolto, e sobre todos eles a ira dos deuses preparava a tormenta em nuvens que entenebreciam os céus, seguindo as coléricas ondas que entre si e contra as rochas se chocavam.
De súbito, o canto raivoso do mar e os rugidos dos trovões foram atenuados pela voz infante que parecia, com um ancião, insistir. Continue. Quero saber mais sobre este século de ouro, do amor que disse haver a sabedoria e de uma nova maneira de barqueiros navegarem a barca que chamou de polis. Quero saber de tudo isso e ainda mais. Essa sua vontade é a mesma que move a humanidade a tão grandes feitos. Faz gigantes aqueles que os tolos veem pequenos. Faz pequenos aqueles que, ignorantes, veem a si como titãs. Derruba fortalezas com o sopro do argumento crítico. Subverte os acontecimentos. Questiona a ordem posta. Desafia os deuses. Paga pela desobediência com a vida, agigantando-se para a imortalidade. E que, como toda fome, não deve ser saciada como fazem os glutões, mas saboreando cada porção de novo conhecimento, seus sabores e dissabores, para que a cada sensação de saciedade, anulada temporariamente a dor da fome, se siga uma nova pulsão por mais saber. Com isso, jovem rapaz, sugiro que siga caminhando como vem fazendo com os pés sobre este chão, um passo depois do outro, sem tempestivas carreiras que certamente o levarão às quedas e, com elas, a castigar sua pele, rasgar seus músculos e partir seus ossos. A jornada é longa e sempre se inicia com o primeiro, seguido do segundo e do terceiro passo, a marcha do aprendiz. O que devo primeiro saber, então? Da sabedoria que deste tempo provém, o primeiro saber que nos importa é o de que a fome é dor que nos recorda a necessidade de comer, e que, uma vez anulada, dá lugar ao prazer, ou seja, a anulação da dor. E veja que, em termos alegóricos, estamos falando da sua fome por saber. Aquele que come como um esfomeado não apenas é incapaz de apreciar os muitos sabores deste ato, mas converte-se em escravo de um prazer efêmero que quer inutilmente perpetuar, comendo sem parar. É escravo da ilusão de um prazer infinito e que se origina da pulsão carnal, neste exemplo, da própria busca por anular a fome de maneira compulsiva, desenfreada, como fazem muitos dos seres no reino animal, sobretudo os mais ferozes e embrutecidos, desprovidos da razão. Já os homens, que têm no intelecto um instrumento sem uso, padecem da servidão que os submete a si mesmos, escravos de suas próprias paixões. O que eu quero dizer, continuou, é que a primeira lição, como um faminto por saber e que corre o risco de não apreender o conhecimento de forma a apreciar todos os seus sabores, é a de frear essa ansiedade que lhe consome, impondo sobre ela as rédeas de uma postura sã, desenvolvendo a paciência necessária para, antes de perguntar, saber ouvir. Essa é a lição primeira de um aprendiz. O que devo aprender primeiro, então? E não aprendeu? Dei-lhe agora mesmo a primeira instrução, e tamanho é o atropelo que lhe impede de assentar o que acabou de ouvir, que posso afirmar, nada ouviu. E se nada ouviu, nada aprendeu. O menino respirou fundo, contrariado, franziu as sobrancelhas e dirigiu o olhar para os próprios pés, tentando compreender a alegoria que seu mestre acabara de lhe apresentar e que lhe parecia, em síntese, muito fácil. É claro que ele sabia caminhar sem tropeçar, e bastava também não ser guloso para degustar todos os sabores. Era simples evitar que suas pernas esbandeassem. Por que então o velho dizia dos riscos de cair e de se machucar, se a corrida que queria empreender era pela busca de conhecimento e não uma corrida de fato? Antes que o mestre retomasse a fala, concluiu que poucas crianças daquela idade teriam compreendido. Tratava-se de uma metáfora. O século de ouro a que me referi é o século de ouro da democracia ateniense, o século de Péricles. Portanto, podemos começar nossa senda por ele, Péricles, para então chegarmos ao mundo em que viveu, ou melhor, onde vive agora, nesse exato momento da nossa caminhada. Se estiver disposto a ouvir, como ensinei em sua primeira instrução de aprendiz, iniciaremos aqui o nosso percurso. Tentando disfarçar sua indisfarçável ansiedade, o menino ergueu o olhar na direção do velho e, abrindo-lhe sincero sorriso, pareceu curvar ainda mais a cabeça para que seu ouvido esquerdo ficasse à disposição das palavras que logo iria soprar. Sim, claro. Pode começar por quem foi Péricles, herói, soldado, general, filósofo, rei. Não ouviu a primeira lição que acabo de lhe dar, garoto esfomeado? O menino voltou a baixar o olhar e o sorriso de pronto deu lugar à sisudez de quem fora mais uma vez constrangido. Era o seu ego pela segunda vez golpeado e se mostrava um duro feito saber que nada sabia. Respire fundo.
Deixe o ar penetrar nos seus pulmões em sua totalidade e solte-o vagarosamente. Faça isso por 3 vezes, sentindo as batidas do seu coração se compassarem ao ritmo que lhe impõe a natureza, e não o vagalhão das suas desconformes emoções. Sente a areia sob os seus pés e a brisa batendo em seu rosto. Olhe fixo no horizonte e comece a abrir não os olhos que apreendem do mundo material a ilusão da luz, mas que desvelam o mundo das ideias para que se imagine tudo aquilo que vou dizer, e que neste mundo se materializará. Mesmo porque não há nada que tenham feito os homens no mundo material que não tenha sido, antes disso, imaginado neste outro mundo que dentro do próprio homem está. Bem como na natureza, não há nada apreensível pelos sentidos que não tenha sido também imaginado pelos princípios que tudo criaram, os deuses. Apenas não se assuste, continuou, porque aqui, onde estamos, tudo que for por você imaginado se manifestará em forma. Isso porque estamos entre a matéria e a ideia. Onde se quer, o tempo existe. Por isso, também o passado que na sua imaginação desenhar ganhará a forma concreta do tempo vivido e do qual seremos nós espectadores. E onde estamos? Horas, estamos em uma praia. Não consegue ver? Se tiver que despender todo o tempo com perguntas frívolas como esta, gastaremos aqui uma boa porção da eternidade que temos. E correm as areias da ampulheta, menino. Desculpe, não quis interromper. Por favor, prossiga. Que assim seja. Ao primeiro passo, então, da nossa marcha. Encheu o peito de ar e, assumindo o tom ainda mais grave e solene, falava olhando sempre à frente. Péricles nasceu abençoado pelos deuses, no seio da casa camânida, no distrito ateniense de Cholargo. Muito próximo daqui, naquela mesma direção. Apontou o velho, sendo seguido pelo olhar atento do menino, numa direção onde torres e paredes apareciam erguidas, onde antes parecia não haver nada. Bem-aventurado, continuou, por tratar-se de uma das casas mais respeitadas pelas elites e pela gente de Atenas, porque era das mais antigas dentre aquelas que maiores contribuições deram à polis. Em seu sangue corriam sim nobres feitos, como dos heróis que há pouco mencionara, feitos como de seu pai, Xantipo, a quem coube derrotar os comandantes persas que contra as tropas atenienses se bateram na batalha de Micale, no segundo ano da 75ª Olimpíada. Também do sangue materno provinham glórias, uma vez que Agaristo, sua mãe, descendia diretamente de Clístenes, o mesmo que libertou Atenas da tirania da prole de Pisístrato, expulsando-os da cidade e tomando para si a condução dos seus destinos políticos. Como um barqueiro a conduzir a barca da polis, a barca é a polis, o barqueiro é o governante, e a forma de conduzir a embarcação, vamos chamá-la de governo. O governante é o barqueiro que conduz a barca do Estado, em síntese, concluiu o menino. Sim, jovem rapaz, que há pouco mostrou-se confuso com uma simples metáfora, para agora me informar ter lido Platão, a quem justamente se deve atribuir exatamente essa sentença. Seguindo adiante em nossos passos, reassumindo o tom formal, dessa linhagem de nobres feitos e dos quais definiu-se a sorte da gente de Atenas, nasceu o leão, a quem fora dado o nome Péricles. E eu digo leão, meu jovem, porque poucos dias antes do seu nascimento, Agaristo sonhou ter parido este grande felino. Talvez a imensa capacidade intelectual, voltada às reflexões filosóficas e aos exercícios da política e da guerra, tenham pesado desde cedo sobre si, enquanto potência, alocadas essas faculdades em sua cabeça, disse-o sorrindo. É a única forma de explicar a desproporcional forma da cabeçorra que nas esculturas era sempre ocultada por um capacete, enquanto nas comédias dos poetas áticos rendeu-lhe o apelido jocoso de esquinocéfalos, o que quer dizer cabeça de cebola. O menino desatou a rir e foi imediatamente censurado pelo mestre. Shhh! Não dê ainda mais fama aos seus detratores. Se é para ser lembrado, que seja pelos grandes feitos ou por suas faltas, jamais por sua aparência física. Mas foi você quem falou cabeça de cebola. Não. Quem assim disse foram os poetas áticos. E de tudo o que eu falei, foi apenas isso que você guardou? Balançando a cabeça em reprovação, continuou o velho em tom ainda mais professoral. Damon foi, de certo, um de seus principais mestres. E saiba, desde já, que não há gênio que não tenha sido aprendiz, e que todo aprendiz guarda em si a potência de vir a ser mestre. Que não se faz um mestre sem um mestre que o tivesse acolhido quando ainda aprendiz. E que a existência de um mestre só ganha sentido na tarefa de guiar um aprendiz.
Sem o aprendiz, o mestre deixa de ser mestre. Que o mestre jamais deve ser algoz de seu aprendiz. O intuito é o de fazê-lo seu companheiro na mesma jornada, até que possa ele caminhar com os próprios pés e tornar-se mestre, orientando com isso o aprendiz que ávido lhe aguarda. Sobretudo, e esta é a mais importante lição, recorda sempre que todo mestre deve ser um eterno aprendiz, e que caso disso se esqueça, não passa de mais um estúpido escravo das suas paixões, dentre elas a vaidade, seu pior flagelo. Após uma breve pausa, retomou. Damon estava sempre ao lado de Péricles nos lugares públicos que frequentava. Sabendo a gente tratar-se do seu tutor no ensino da arte do bom governo, tanto quanto das necessárias habilidades para tal da arte da guerra, do combate físico à esgrima. Mas o que nem toda a gente sabia era que o menino tomava de Damon aulas de música, faculdade que apenas os mais íntimos souberam ter sido ele dedicado. O mestre acabou banido anos depois, por decreto de ostracismo, acusado do crime de defender a tirania, e nunca mais se soube dele. Caiu no fosso mais fundo do esquecimento. Mas quisermos falar daqueles que podem ser ditos não apenas mestres seus, mas de toda a humanidade, comecemos por Zenon, filósofo nascido em Eleia e da tradição idealista de filosofia natural de Parmênides. E, meu rapaz, estamos falando aqui, sem dúvida alguma, de gigantes. Parmênides, veja você, está na linhagem filosófica que nos faz chegar a Platão, que há pouco acabara de citar, sem fazer-lhe jus, como defensor de teses idealistas. Como assim idealistas? Está falando daqueles que, por sonharem com um mundo diferente ou por imaginarem coisas não muito execuíveis, são chamados de idealistas ou platônicos? Sim e não. Criança que estranhamente sabe dizer palavras como execuíveis, além de citar Platão com bastante desenvoltura. Estamos nós no século de ouro da democracia ateniense, exatamente quando e onde se consolida a filosofia socrática, iniciada por Sócrates, continuada por Platão, seu discípulo, e seguida por Aristóteles, que como aprendiz teve, por sua vez, Alexandre o Grande, da Macedônia, a quem se atribui o feito da difusão da civilização grega por limites nunca antes alcançados por um sistema cultural. Sócrates e Péricles foram contemporâneos, havendo alguns anos que o separam de Platão, que nasceu logo depois da morte de Péricles, bem como de Aristóteles, distante 45 anos no tempo. Já de mim, meio milênio nos separa, e de você, muito mais que isso. E ainda assim, eis-nos aqui, pisando a mesma areia nessa mesma praia. E se estamos falando de filosofia, esta, ao tempo de Péricles, não era algo assim tão novo. Tem tradição muito anterior, nascida pelo menos 2 séculos antes e no mesmo berço da polis grega. Pela importância da escola socrática em todo o pensamento ocidental posterior, a tradição que a precedeu acabou chamada de pré-socrática. E é, portanto, entre os pré-socráticos que vamos encontrar a linhagem de pensamento que liga Parmênides a Zenon. Como eu disse, um dos primeiros mestres de Péricles. E já mencionei tratar-se de representante da corrente idealista. Mas para que eu explique no que consiste esta corrente, convém antes nos enfrentarmos com uma questão de envergadura muitas vezes maior. O que é a filosofia? Isso porque é nos limites do seu desenvolvimento que tem lugar uma tradição idealista. Não farei lhe dando uma síntese que possa decorar e como um papagaio cantarolar sua repetição, sem nada ter dela compreendido. Vamos acender ao conceito por meio da reflexão. Diga-me, rapaz, o que é aquilo acima das nossas cabeças que se move a ponto de cobrir o sol e a lua, em luta em trevas o claro dia e nos banha a todos com as águas que despencam dos céus? Horas, são as nuvens que fazem chover. E por que raios precisamos nos inquietar a ponto de precisarmos explicar por que esses seres no céu se movem e como podem eles fazer chover? Para evitar que nos molhemos. E você nunca se banhou nas águas da chuva a ponto de sentir a alma lavada? Não haverá em sua velhice de se recordar dos beijos dados às mulheres que amará durante as torrentes de verão? É estranho, sendo eu menino, guardar exatamente essas recordações, como se pudesse senti-las com a nostalgia dos muitos anos decorridos e como sensações ainda tão presentes. Continuando, estranho menino que conhece os usos de palavras como nostalgia e exequível,
É fundamental explicarmos por que chove. Sobretudo em sociedades que, como esta, e apontou para os verdes campos que conformavam uma linha lateral oposta ao mar, e onde homens e mulheres lavravam com pequenos instrumentos e alguns poucos animais de tração a terra, tem nas práticas agrícolas a sua mais importante atividade econômica. Algo muito simples, isso porque o que eu estou chamando aqui de atividade econômica é fundamentalmente a prática da produção dos bens que serão consumidos por estes homens e mulheres a fim de atenderem parte das suas necessidades vitais. Note que o regime de chuvas determina exatamente as fases necessárias a este modo de produção de bens de consumo, do plantio à colheita. Logo, explicar por que chove, com que regularidade chove e com qual intensidade chove, permite às sociedades exercer o controle de atividades fundamentais para a sua existência, como o estabelecimento de um calendário agrícola e maiores chances de se anteciparem tanto as inundações como as secas. A chuva é aqui apenas um dos muitos exemplos possíveis de fenômenos da natureza que movem a condição humana a perguntas fundamentais: por quê e como? Perguntar por que chove é inquirir sobre o princípio, as razões. Perguntar como chove é buscar determinar as etapas e o modo de desenvolvimento do fenômeno. Pois bem, parecia concluir o velho, antes de perguntar por que chove, o que é necessário? Chover. Sim, e como você percebe que chove? Teve início então uma tímida chuva, levadas as gotas à face de ambos por ventos que sopravam fortes e faziam-nas escorrer pela pele e encharcar, aos poucos, suas vestes. Eu sinto agora as gotas de chuva escorrendo pela minha pele. Me trazem uma sensação fria e me fazem querer estar em casa, sob uma espessa manta de lã, quente e seco. É o tato que lhe permitiu sentir a chuva, que também pode ser vista por você, além de ouvida. Se somarmos o tato, a visão e a audição ao paladar e ao olfato, temos a totalidade dos sentidos que permitem aos homens perceber parte daquilo que ocorre no mundo material. Por isso referimos o mundo sensorial, o mundo dos sentidos, para dizermos das ocorrências na natureza como fenômenos. Então, fenômeno é tudo aquilo que ocorre ao nosso redor? Não. E digo isso em dois sentidos. Não porque o fenômeno refere tudo aquilo que ocorre em natureza e que é apreensível pelos sentidos humanos. E nada sugere que tenhamos sentidos desenvolvidos para a totalidade das ocorrências do mundo material. Logo, nossos sentidos podem perceber apenas uma parte dessa totalidade e nem sabemos em qual proporção. Há animais, por exemplo, que manifestam terem desenvolvido sentidos bastante distintos dos nossos. Por exemplo, cães que sentem a chegada do dono muito antes de fisicamente estarem eles ali. Ou animais que percebem a iminência de um desastre natural e migram para outras regiões, escapando da morte. Não porque ouviram algo, inclusive em frequências imperceptíveis ao ouvido humano, mas por alguma outra faculdade. Também digo não porque estamos falando daquilo que ocorre no mundo material, ou seja, no universo dos sentidos. Mas esse não é o único mundo possível. Para além da matéria, existe um universo que podemos chamar de mental e emocional, ou seja, que você pode acessar por meio das ideias e das emoções. Emoções e ideias não são materiais como os grãos de areia que sinto sobre meus pés, concluiu o menino. Isso mesmo, mas existem. E não apenas isso, tudo que existe enquanto matéria, como eu já disse, existiu ou existe como ideia. Nós vamos retomar aqui o nosso raciocínio para que não acabemos distantes demais do nosso jovem Péricles, que nesse exato momento faz os seus primeiros aprendizados na tradição idealista de Zenon, e não muito longe daqui. Pois bem, caras e caros, haveria muito mais a ler, porque esse primeiro capítulo é bastante extenso, apresenta apenas elementos de um diálogo absolutamente maluco, porque ele está deslocado no tempo e no espaço entre personagens que não viveram o mesmo tempo, como vocês puderam perceber, estabelecendo aqui alguns enigmas iniciais que serão desenvolvidos ao longo da escrita, onde é apresentado ao leitor, apresentada, não é, parte que eu considero significativa da nossa história da filosofia. Na forma de um romance, acredito que problemas do tempo presente possam ser colocados também sob a lupa de antigos saberes.
Obrigado a todas e todos, espero que tenham gostado, e se tiverem gostado, leiam o livro. Se tudo der certo, eu estou me atracando ainda com os 2 últimos capítulos, se eu conseguir vencer a luta que travo contra os 2 últimos capítulos, ele estará, enfim, pronto e poderá ser lido por todas e todos no início do próximo ano. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns a todos nós, servidores, na luta em defesa da universidade pública, das ciências, contra os mitos. Parabéns, professor Rodrigo, pelo belíssimo trabalho, tá? Obrigada por compartilhar esse presente conosco, né, no nosso dia hoje. As pessoas estão dando os parabéns, né? O Roberto Francisco adorou, né? A Andréia está dando os parabéns, né? Diz que é espetacular. E a farmacologia disse que o senhor poderia lançar um autolivro também. Vou incorporar a ideia. Excelente, não tinha pensado nisso. Eu sou meio analógico, né? Então, eu preciso desses conselhos aí. Tá, e um da dia, quem juventude, sabe, sobretudo. Um dia, quem sabe, a gente descobre se nós somos parentes ou não, né? Pois é. Medina, a segunda cidade sagrada para o islamismo, viu? Seus antepassados vieram de lá. Ah, eu não sabia. Pois é. Porque traziam no nome a proveniência. Era fulano de Medina. Trazia a cidade de origem. E trouxeram no século VIII, quando ocuparam a Península Ibérica. Então o seu nome veio ou de Portugal ou de Espanha, mas a origem é moçarábica. Nossa origem, né? Nossa. A gente tem um pezinho lá, onde hoje é a Arábia Saudita. Sim. Me arrepio só de falar nisso. Então tá bom, professor. Muito obrigado, tá? De nada. E contamos com o senhor novamente. Quem sabe Senhor, no próximo não, ano. você. Tá bom, você. Contamos com você no próximo ano, tá? Obrigado. Ou quem sabe amanhã surge alguma coisa aí, você aparece também. Beijo no coração de todas e todos. Sigamos na Beijo. luta em defesa de tudo aquilo que acreditamos aí contra o obscurantismo e a anticiência. Obrigada, professor. Até mais. Até mais.